Salve, salve, nação rubro-negra. Ó, o Flamengo deu um drible histórico, um gol de placa com uma contratação nível hardcore. Atleta internacional, eu vou trazer aqui, ninguém esperava, porque não tem, a janela ainda tá confusa ainda. E o Flamengo dá esse checkmate, tá? Neto tá desesperado, o Eric Farias trouxe à tona essa informação e estourou agora, no final da tarde dessa terça-feira, eu vou trazer aqui para tudo aí, pode comemorar. Comemora, porque a coisa é bombástica, além de muitas outras notícias e informações do Flamengo que eu trago para você a partir de agora. Rubro Negro, não sai desse vídeo, cara. Cola aqui comigo, não sai, porque tem muita informação. Tem muita informação. Vene Casagrande, Eric Faria, tem a turma toda comentando e a gente comentando aqui também. Então cola aqui comigo, mete o dedo no like, bora pro vídeo. Deixa eu rapidão dar um recado para você, porque esse vídeo aqui tem o patrocínio exclusivo da 1xBet, melhor e maior casa de aposta esportiva do mundo. Tem convênio com Liverpool, tem convênio também com Barcelona. E ó, vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o meu cupom de desconto do Emerson. Você vai lá no link e aí usando o meu cupom de desconto, você vai ter bônus em dobro. Então vai lá, aproveita, faz a sua fezinha, agora vai ter jogo de seleção, você pode ir lá e faturar, que eu sempre estou faturando também. Dá seu palpite lá, você colocou, você ainda vai ter 200, colocou 200, 400 e assim sucessivamente. 1xBet tá detonando, tá mandando ver, beleza? Fechou? Tá aqui embaixo, primeiro comentário fixado. Então bora pro vídeo, vem comigo, porque o pau tá quebrando e os adversários do Flamengo estão tremendo, mano. Tá virando, hein? Será, Mari? O Gabigol aparece aí na nossa tela. Esse jogo tá virando, hein? Será, Mari? O amor. Quando tem amor, dá pra reconquistar. Tudo se resolve, não é verdade? Não é, Pedro? Ou eu tô sendo muito iludida e muito ingênua? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, um abraço, Bruno. Olha, Mari, tá sendo, diria, por enquanto, muito romântica, né? Muito apaixonada, porque não dá pra dizer assim que melhorou bastante a situação do Gabigol, não. Dá uma pequena fagulha de esperança, por enquanto, nos torcedores, assim, talvez por conta de ter voltado a ser titular. Ainda tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada, estava praticamente esquecido ali, relegado a segundo reserva, né? Mesmo com a ausência do Pedro, enfim. Mas o Gabigol agora é o titular confirmado pelo Felipe Luiz, foi titular nas últimas 2 partidas. Teve uma breve melhora na sua movimentação, ainda não voltou a marcar gols, mas de fato o Gabigol tem um apoio, suporte do treinador Felipe Luiz, que é o técnico até 2025 em contrato, pelo menos. Mas tem uma eleição pelo caminho, então tudo pode mudar até lá. No último fim de semana, no sábado especificamente, horas antes, é sempre bom a gente dar o contexto, horas antes da eleição municipal, que tinha eleição para vereador, o Marcos Braz, que era candidato à reeleição como vereador, acabou não conquistando essa reeleição. Ele entrou numa live com a jornalista Raíssa Simplício e falou, entre outros temas, sobre o Flamengo, sobre a questão do Gabigol. Então ele tentou falar um pouquinho, aí mudou um pouco aquele perfil, aquele discurso de que pouco provável, de que o Gabigol não deveria ficar. Ele falou um pouquinho sobre essa possibilidade de permanência do jogador, do camisa 99 do Flamengo. Será que ele pode ficar mais um pouquinho, quem sabe 25, 26? Então vamos ouvir um pouquinho o que o Marcos Braz disse para a Raíssa Simplício. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal tá brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que tá havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares
em um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Tá, então, o Marcos Braz falando com a jornalista Raíssa Simplício. E aí, além desse contexto eleitoral que havia nesse último domingo, tem um outro contexto eleitoral do dia 9 de dezembro, aqui atrás, na Gávea, que vai acontecer o pleito, né, pela presidência do Flamengo no próximo triênio. Então tem 4 chapas mais fortes, mais 6 inscritas. Então, de fato, vai ter essa disputa aberta aí. Não se sabe nem quem vai comandar o clube na próxima temporada, embora o Flamengo tenha feito esse contrato com o Felipe Luiz até o fim de 2025. Não se sabe quem vai ser o próximo comandante e a partir do dia 9 de dezembro, o Flamengo, à noite, vai ter um novo comandante para o próximo triênio e aí sim, essa nova gestão pode tomar as rédeas aí e avançar, no caso, o Gabigol, o que não houve de avanço até agora. A situação permanece a mesma, tem aquela oferta ali de 1 ano que o Gabigol não topou, com 50% de aumento, então a situação permanece inalterada. Houve sim essa marola aí, que a gente pode dizer, criada com essa fala do Marcos Braz, essa mudança de perfil dentro de todo esse contexto que a gente já explicou. Eu tenho uma dúvida, porque nesse relacionamento Gabigol-Flamengo, o Marcos Braz deixou claro e nós concordamos. Tem um fator aí que é primordial para a mudança no caminho, que se chama Felipe Luiz. Tá certo? A minha dúvida é a seguinte, aí muita gente vai falar, você é pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Realista, é importante. Realista. Quanto tempo vai ficar Felipe Luiz? Se o Flamengo jogar mal 2 jogos, perder, levar uma pancada, por exemplo, do Corinthians, é possível. Se o Flamengo, sei lá, degringolar no Campeonato Brasileiro, o Marcos Braz e o Landim vão segurar ou vão na onda da torcida e vai começar a falar que é estagiário, que não sei o quê, e aí vão atrás de um técnico de nome português. Esquece isso daí. Aí muda tudo, o Gabigol de novo? Esquece isso daí. Tem alguma música que Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. Tem alguma música aí, Eugênio? Porque isso Você tem sido que praxe. É o nosso acervo musical. Isso tem sido... Olha aqui, Tem uma ó. música famosa também. No balanço das horas, tudo pode mudar. No metrô. Aí já é outro estilo. Tudo pode Mas, mudar. Abel, sobre essa declaração aí, Eu fui pessimista ou você é um cara trouxe, pessimista, você é um cara ou trouxe uma provável realidade? Não é isso. Eu sou pessimista. Sobre essa declaração aí... Mas eu entendo porque ele é pessimista. não sei se a produção... A nossa produção, eu estou aqui jogando uma bola, não sei se eu estou querendo dar no Na fogueira, na fogueira. Há pouco tempo, o Braz deu uma declaração... Acho que após um jogo no Maracanã, dizendo Ele que era falou? pouquíssimo provável que o Gabigol ficasse no Flamengo. Estava convicto, hein? Ele não estava sorrindo como nessa entrevista que ele deu para a Raíssa. Essa ele estava mais Então vamos solto, chamar o tá VAR? tranquilo. Posso chamar o VAR? Tá vendo? Essa produção aí não é fácil. Já Aí, tá ó. lá, aí. Olha aí. Bota Tá aí na o VAR. ponta da agulha, como diria o outro. É diferença. Olha lá. Falas recentes de Marcos Braz sobre renovação do atacante. Gabigol pode esperar. Isso é maldade, esse título. Gabigol pode esperar. Só para lembrar da musiquinha do Real Madrid. Uma hora Ó, vai chegar. entrevista em 30 de junho deste ano. Ele continuará aqui no Flamengo fazendo e exercendo o contrato até o final. Não quer dizer que a gente vai abrir mão. A renovação continua muito difícil, disse Marcos Agora Braz. essa de 13/9, que é a mais recente. 13 de setembro. Em relação à renovação, disse o Marcos Braz, está na mesma maneira. O Gabriel é um jogador experiente, não é criança. Ele tem novas chances que, se o Pedro estivesse em sua plenitude, ele talvez tivesse menos chance. Dentro da situação que se tem hoje, não é nada impossível. Mas, infelizmente, é pouco provável. Essa aí. Isso faz o quê? Um mês? Pouco provável. 13 de setembro. Menos de um mês. Menos. Mas ele falou dos novos ares. Os ares Mas Ele falou citou. pouco provável. Mas ele citou o Felipe Luiz ali. Verdade. Não, agora já é uma nova. Ele citou Então, que é a última. ausência do Pedro. Como disse o outro, você que é de rádio, Eugênio, quando a gente vai gravando um boletim, você grava um boletim às vezes 6 da tarde, aí 6h30 tem uma notícia, grava um das 7, das 8. Aí o último vai assim, vale esse. O vale esse do Marcos Braz é essa última, não é? Esse é o vale esse das entrevistas todas aí. Não, que ele aí dá. esse é o seguinte, o Gabriel é um jogador muito popular. Verdade. A torcida do Flamengo o ama. Verdade. Você anda nas ruas do Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo fala sempre no Gabriel. Verdade. Ele estava muito chateado com o Tite, que não dava oportunidades ao Gabriel. É verdade. Que de quem a torcida sempre espera gols decisivos, conquistas, etc. O Marcos Braz era candidato a vereador. Correto.
E a torcida não estava muito satisfeita nem com o time, nem com o Marcos Braz. Correto. Talvez essa entrevista tenha sido na hora errada, porque ela só apareceu, acho que no domingo. Ou no sábado ou no domingo, no dia da votação. Qual? Certo. Essa última, quem sabe, dá pra renovar e tal. Mas aí o eleitor já tinha comparecido à cabina de votação. Eu não sei. Alguns só viram depois a entrevista, exatamente. né? Eu vi no domingo. No silêncio indevassável. Talvez fosse ali uma tentativa de ganhar uma certa moral com a torcida na última hora da eleição. Você não está botando fé, então, no discurso do Marcos Braz? Pode acontecer, mas o próprio Marcos Braz falou já que ele não deve permanecer no cargo. Não vai permanecer. Vou fazer uma pergunta. Você nunca mudou de ideia em nada na sua vida? Você e o Prats nunca mudaram de ideia? Parada é poste, Eugênio. É isso aí. É proibido mudar de ideia? Muda de ideia é o sabor das necessidades do momento. Você é um volúvel. Não volátil, né? Tô dizendo que ele não mudou de ideia. Tanto que ele mudou de ideia. Não é volátil, é volúvel. A questão é o momento que ele mudou de ideia. Por que ele mudou de ideia? Em que hora ele mudou de ideia? Verdade. Eu acho que tem a ver com uma tentativa. Você vê que ele já está sorrindo, na outra entrevista ele estava meio de cara amarrada e tal. E é aquele momento ali de fazer uma postura mais política, literalmente. Agora, o que eu acho é que ele, Marcos Braz, já se posicionou dizendo que não vai continuar. Não sei se também está fazendo ali algum tipo de jogo, jogo mental, né? É um jogo mental. Para saber o que vai acontecer. O Flamengo tem eleição, não está definido ainda que a chapa do Rodrigo Dunch, que é o candidato do Rodolfo Landim, vai ser eleita, ao que parece. Há uma forte oposição na chapa do BAP, que tem muita força dentro do Flamengo. Há outras chapas também, mas ao que parece, a do BAP é muito forte. E mesmo continuando esse grupo mais próximo do Landim, o Braz falou que não vai continuar. Agora tem um então, fator. Assim, Quero ouvir o professor que decide Celso. O futuro do Gabigol? É ele que vai chegar agora, Gabigol fica ou não fica? Renova o contrato aqui por 3 anos com o Gabigol. Ué. Se ele não vai ficar, tem que ver quem vai ficar. Isso acontece toda hora, em vários clubes. Sabe o que vai pesar mais do que tudo isso num ranking? Assim, mais do que o Felipe Luiz. Eu sei. Mais do que o Braz. É ele voltar a jogar bola Voltar a fazer gol. Se ele voltar a fazer gol, e ele já ameaçou isso... é o quê, professor? É a galera que... Vamos jogar bola, vamos jogar bola, nunca aguentou. Começar a aparecer nos jogos do Maracanã, aquela galera com aquela plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Se isso começa a aparecer... Você não acha que os caras já estão indo pro estádio com essa plaquinha? Já tá lá, o Chapolin, nosso Chapolin. Ela ficou bem guardada há muito tempo. Mas tá guardadinha. Em casa, Pode nem ter levava. certeza. Quando ele fizer um gol, vai ter a placa. Já houve um ameaço. Eu quero saber do professor Celso. Nem que o cara escreva na hora. Eu quero ouvir do professor Celso. Eu já sabia. Olha aqui, Prats. Eu gostaria de ouvir a opinião do professor Celso sobre essa fala do Marcos Braz. Porque eu quero saber se o professor Celso vai cair em contradições. Como caiu o Eugênio Léo? Seja bem-vindo. Já explica. Se cair, seja bem-vindo. Dá uma pista aqui que eu tinha falado antes. Não, eu acho que ele está mudando os ares, como bom político que é, mas os ares justificam essa mudança. Tem novos ares no Flamengo. Isso que a gente está cobrando aqui, já teve um ameaço naquele primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, no gol anulado. Gol anulado. Ele vai para a linha de fundo, É isso aí. Estica a bandeira rubro-negra. Atrás, se você está vendo na televisão, já tem um monte desses torcedores que o Eugênio falou que amam. Ele é verdade. Muita gente atrás fazendo o gesto. Mas como que você não vai amar o cara que fez o que fez com a camisa do Flamengo já? Agora precisa o principal, ele precisa voltar a fazer. Se ele voltar a fazer, as coisas ficam muito mais fáceis. Temos uma tela com a temporada de Gabriel Barbosa, Lil Gabi, musicalmente... Como ele disse, Lil Gabi, o homem do trap, não é isso? É isso aí. Prestígio recuperado, linha do tempo de Gabigol em 2024. 25 de março, suspenso por doping. Quando ele não respeitou o protocolo, não quis fazer o pipi, por aí, chega de detalhes. 30 de abril, liberado para atuar após efeito suspensivo. Então, um mês depois, praticamente, 40 dias depois ali... Aquele cumprimento do Tite no corredor. Foi. O Tite falou que foi visitá-lo em casa. Lembra? O Tite falou isso. Quando ele estava suspenso. 29 de junho. Afastado antes do jogo contra o Cruzeiro, após declarações do empresário do jogador. Em junho. Tome confusão. 20 de julho, último gol marcado. 12 jogos sem marcar desde então. Eu imagino que é isso, né? Não são jogos inteiros. Tá faltando nessa linha do tempo, nessa nossa tela,
Tá faltando o episódio Camisa do Corinthians. Não tá? Sim. Concorda comigo? Foi marcante esse episódio, não foi? 2004. Foi um barulho inacreditável. Mas tem lá o último quesito. Titular nos últimos 3 jogos do time, já com o Felipe Luiz, né? Acho que uma delas com o Tite. O último com o Tite e 2 com o Felipe Luiz, é isso? Jeito, o Tite teve. Última vez que isso tinha acontecido foi em agosto do ano passado. 5 jogos seguidos, o Tite ainda não era o técnico. Provavelmente Vitor Pereira, eu imagino. É isso. Linha do tempo do Gabigol em 2024, acrescenta nessa tela aí essa imagem que a gente está vendo ali. Eu acho que o treinador é o Jorge Sampaoli, Abel. Samba rolando. Aí é a tal camisa do Corinthians, não é? Esse daí. Camisa, era o Sampaoli? É. Do Sampaoli. Gols de 23, sim. A pergunta direta, seca e objetiva para o homem do futebol, vamos dizer, vamos supor. Tá. O homem do futebol do Flamengo é o diretor executivo Celso Zelt. Você renova com o Gabigol agora, sim ou não? Fase, hein? Sim! Eu renovo. Desse jeito Teria- sim. Agora sem o fone, prof. Sem Teria o fone você renovado renovaria. antes, teria renovado Você renova por 3 anos com o Gabigol. Dentro de padrões, né, que a gente acertasse também. Não vou pedir tudo que ele quiser, porque ele não está oferecendo mas isso. ele não vai por Mas qualquer coisinha, não. A perspectiva agora é muito melhor. Muito melhor. Com o técnico que tem, com a motivação dele, eu renovaria. Tá. Então, já que você falou que renovaria com o técnico que tem, você não ia na onda dos gritos na primeira derrota e derrubar o técnico, né? Você ia segurar o técnico, né? O Felipe Luiz, né? Você sabe que eu seguro o técnico. Boa, professor. Muito bom, professor. Muito bom. Você viu? Muito bom. Ele renovaria por 3 anos, mas aí? primeiro barulho contra o técnico, ele derruba o técnico. Mas quem disse que o Gabigol não pode continuar sendo jogador do Flamengo com outro técnico? É verdade. Não foi com o Felipe Luiz que ele foi o grande Gabigol. É verdade. Bem, Não, pode vir um técnico que goste do Gabigol. muito cedo, o professor me jantou. Então, vamos lá. Tá jantando cedo? Tá jantando cedo. Eugênio Léo, você renovaria Agora com eu o quero Gabigol? ver. Agora eu quero ver se sabe. Renovaria com o Gabigol. Só isso? Renovaria, eu acho... Eu tenho uma perspectiva histórica, tá? Diga. Eu acho que seria... imagina daqui a 10 anos, 15 anos. Aí a gente para pensar, nossa, por que o Gabigol foi embora do Flamengo com 28 anos? Se ele tinha uma E arrebentou no clube e longa tal. carreira pela frente ainda. Isso faz Ele parte. era um ídolo da torcida, ele era muito querido por todos, ele tinha feito gols históricos. Às vezes e por você que não- que ele saiu do Flamengo? Às vezes o cara mesmo quer mudar de ares, já cansou dali e vai brilhar em outro lugar. Sim, Pode ser. acontece muito, claro. Pouco importa, a relação dele com o clube é tão grande, tão magnânima, que é para mim, assim, seria uma... Não vou falar essa palavra. Fala. Bobagem? Obrigação. Mas É uma uma besteira fala o que- deixar ele embora. Fala o que você pensou, mas Vai usa que uma ele palavra diferente. atua num clube rival, num outro grande clube, ele tem potencial técnico, ninguém esquece como joga futebol. Eu acho que também não é pro Gabigol ficar no Flamengo achando que é o dono do clube. Esse é um problema. Esse é um ponto. Agora, é preciso haver uma diretoria que coloque as coisas nos seus devidos lugares. Prates gostou dessa sua Olha afirmação. aqui, Gabigol, você é importante, você é querido, você é uma figura, até para o marketing, até para vender planos de sócio-torcedor, vender camisa, vender tudo, vender o Flamengo, você é mais do Flamengo. Você é importante aqui, a torcida te ama. Tá. Mas você tem os seus limites aqui dentro. Você vai até a página 3. Dali em diante, você deixa que a gente da diretoria que toma conta. E você vai ter o seu salário, vai jogar bola, entra lá, dá o máximo. A gente vai conversar com o Muito técnico. bonito no papel. Eu acho que tem que ser assim. Porque Muito você não pode bonito daqui a no 10, 15 discurso. anos estar pensando por que o Flamengo abriu mão do Gabigol? Mas a vida do Flamengo existia antes do Gabriel e vai existir depois do Gabriel. Claro que vai existir, mas ele é um jogador importante. Você não quer ver esse Gabriel jogando num time concorrente, num Isso rival, faz fazendo parte gol no da Flamengo. história do futebol. O Romário não vai ser jogou pra sempre, no não. Flamengo, no Vasco, no Fluminense. O Edmundo jogou no Flamengo. Mas tem que tentar, a instituição tem que tentar até o fim. A instituição tem que interromper dar essa história. condições. Rafael Prates coisa pensa continua. diferente. Diga, Prates. Eu tenho um pensamento mais gelado com os companheiros. Eu entendo o que eles Frio, falaram. frio, É frio, Iceman. É o seguinte, ô professor, não. Iceman. Que Fala aí, ó. o ídolo que Gelado. ele é, isso não se discute. Idolatria, a importância dele para a história do Flamengo, isso daí não é se ele ficar mais um ano, mais 10 ou Abel, sair amanhã. Prate, isso não se compra
Sim. na lojinha de conveniência da esquina, não. Não, isso é um grande desafio, Eugênio. Isso não se compra, Mas essa aí, facilidade. o senhor está interrompendo o raciocínio eu não do interrompi, Homem de não. Gelo, por Não. favor. Aí o que acontece? Continue. Ele é gelado. E ele me não se abala parece com que isso é um isso. desafio para todo mundo, não para o Flamengo, para outros clubes também. Em qual momento que o ídolo se sobrepõe ao jogador que está jogando ali, que está te oferecendo esportivamente uma resposta, tecnicamente um retorno. Nesse momento, o Gabriel oferece esportivamente o quê para o Flamengo? Estou falando agora, como no time, jogando. Não o que ele já fez. O que ele já fez, está feito. Gols em final de Libertadores. Nota aí. Colocou um bom Felipe ponto, Luiz. o Prates colocou um bom ponto. Falei hein? isso aqui no dia que o Felipe Luiz assumiu. Ah. O Gabigol vai melhorar o rendimento dele. Ok. É uma questão de dar tempo ao tempo, ele reconquistar ritmo de jogo, um pouco mais de entrosamento. Ele vai melhorar o ritmo dele e vai entregar mais do que Parte estava física entregando também, na né? temporada. Parte física também. Isso aí não tem nada a ver com o Felipe Isso eu não tenho nenhuma Luiz. dúvida que vai acontecer. Esse é um ponto, só para colocar. Tá. E, repito, a relação que ele tem com o clube não se compra na loja de Não, conveniência. isso sim, isso eu concordo com você inteiramente. Em relação à idolatria dele, à história dele, isso daí não tem como mexer, discutir, tá ali. Agora, Você não renovaria. chamá-lo para entender que ele é um jogador importante, um ídolo, mas é um jogador. Talvez um dia, quando terminar a carreira, ele possa até virar dirigente, mas ele não é dirigente. Mas você... Ele Peraí. Você mesmo falou que ele não é um simples jogador. Que ele vende Sim. camisa, que ele vende marketing, que ele vende ingresso. Ponto. Então Mas ele tem... ele vai até um certo limite. Dali em diante, o jogador se colocar numa condição acima do clube, de comandar vestiário, de ser referente... Não, aí não. Aí entra o clube, mas aí é falha do clube. Então... Da gestão do clube, Então, da administração sim, do clube, eu concordo. de não impor os limites Isso eu e depois concordo. querer fritar o cara. Concordo Que com foi você. o que essa gestão fez com o Gabigol. Você então renovaria, mas tiraria a Não. chave do vestiário da mão dele. Sim. Não teve força para administrar os erros do Gabigol, para acompanhar, estar de perto e punir o Gabigol quando ele mereceu ser punido. Aí depois, que ele cresceu muito, ficou tentando fritar o cara. Foi o que fez essa gestão. Por exemplo, aparece... Vamos citar o caso que aconteceu, que aí eu não estou nem inventando. Estou com a realidade. Vai lá uma comissão antidopagem. Não sei se era da CBF, da FIFA, acho que era da CBF, sei lá. CBF. Não tem que ter um dirigente, um executivo proibindo ou exigindo que os jogadores façam o que a dopagem está pedindo? Perfeito, Abel. Grande Concorda exemplo. comigo? Grande exemplo. Estou errado? Amigo, você O que é jogador funcionário, chega vai lá... fazer assim. Espera um O pouquinho, cara tá espera um mandando fazer pouquinho, assim, você vai espera um fazer pouquinho. assim. Estou errado? Peraí, você discorda de mim? Gente, Abel, não é babá. São atletas profissionais de futebol. Não é babá, mas... Não. Só que se tem um Mas aí, comportamento se eles têm que falar, incorreto, tem que fazer, se não tem pode um comportamento fazer. fora da linha, se tem um comportamento que pode trazer prejuízo para o jogador e para o clube, tem que estar presente na hora e colocar ordem na casa. Mas isso não é Tem um que ser problema, feito assim. isso não é um problema só do Flamengo, isso é um problema do futebol brasileiro. Você discorda? Mas não é, Não. isso é ser babá? Eu não discordo, mas eu Isso acho... é ser babá? Mas tem um Abel, Ser problema... babá é fora do clube. Controlar o... Mas ali dentro do clube, dopagem. Não vou fazer. Esse Como é um assim? problema do mas futebol aí, brasileiro. Isso é responsabilidade de quem falou que não vai fazer? Não, do ou jogador. porque faltou alguém com ele e falou o seguinte, não, fulano, você Não, tem a que fazer. responsabilidade maior é do Ô, jogador. Gabi, você tem que fazer o quê? Mas o clube Ô, não pode fulano, deixar isso. Pratos, tem pesos e medidas. Quem cobre futebol sabe que o acesso, por exemplo, hoje, ao Depay é diferente ao acesso de outros jogadores do Corinthians. Como o acesso ao Ronaldo Fenômeno era diferente, como o acesso ao Tevez era diferente, só para citar 3 exemplos que eu cubro. Luiz mais Soares, direto. de repente. Luiz Soares e agora o Gabigol. Então tem essa coisa, alguns são menos iguais que os outros. O acesso E aí já pode tá ser errado. diferente, professor, mas não pode deixar de haver a hierarquia, Então, não pode mas deixar de mas haver deixa o disso. respeito às orientações e às determinações do clube. Isso é indiscutível, inegociável. Mas as orientações do clube não são as mesmas para todo mundo. A gente está cansado de ver exceções. Mas nesse no caso dia tinha a que dia. ser. Porque a colocação que o Prates Porque trouxe... para a agência eu achei antidoping, as regras são as mesmas para todos os jogadores. Então, isso que eu acho. sabem disso. Independente Por de exemplo, quem seja. Olha só, a colocação que você fez eu achei interessante, posso até comparar. Quando o Gabigol aparece num churrasco na casa dele ou de um amigo com a camisa do Corinthians, o clube não tem como controlar. Não, claro que não. Aí eu concordo com você, o clube não é babá. Agora, comissão antidopagem dentro do CT,
das dependências do clube, o cara fala, não vou fazer, Subestima. isso aí não é ser babá, isso aí o clube tem que estar em cima. todo mundo Concorda comigo? Claro. Tem que ter um executivo ali, o Marcos Dentro do Braz, ambiente do sei lá clube. quem, não é No ambiente possível isso. profissional, Abel, se o atleta está ali, treinando nas dependências do CT, naquele momento como jogador, como atleta do clube, e chega o pessoal do antidoping, o pessoal ali, olha, Gabriel tem que fazer isso. Ele fala o seguinte, não vou fazer, como se fosse uma coisa assim que... O clube tem que intervir. Não, mas é o seguinte, ele tem que saber das responsabilidades dele. Claro, não, ele tá errado. Ter alguém, não tô um dizendo que ele não tá tem certo. fazer. Não, Gabriel, isso aqui você não pode, isso aqui você pode. Se o ambiente é profissional, é todo mundo profissional. Acontece no Prato, é dia a mesma dia. coisa que o cara falar, hoje eu não vou treinar, não quero. Isso acontece no dia a dia de muito clube, é que dessa vez deu ruim. Mas a gente sabe que é assim, quando Então, o cara mas tá é certo. estrela, o tratamento é diferente. Tá errado. Mas não foi só nesse caso que tá errado. Tá errado sempre. Isso aí você tem no dia a dia de outros clubes debatendo também. aqui o caso do Gabigol especificamente e o fato de o Flamengo ter a necessidade, por ser um clube do tamanho que é, com as grandes figuras que contrata, não só o Gabigol, porque o Gabigol é uma estrela, mas é a única do Flamengo? Não. Não é a única, né? Quantos outros jogadores de destaque de seleções internacionais estão lá? E todos os outros fizeram o exame antidoping sem que saíssem da linha. E precisou de um dirigente ao lado deles ali na hora? Na hora que o cara falha, tem que ter alguém que vai cobrar, sim. Tem que ter. A casa não pode ficar solta. Não, isso Porque o cara tem que ter prejuízo, ali a ordem. Prats, o prejuízo depois não foi só pro Gabigol, foi pro clube, é enorme. Sim, mas, Abel, se a gente fala que em ambiente profissional, o ambiente profissional é tudo profissional. É tudo profissional, em relação a direitos e deveres. Você tem que fazer isso. Você sabe o que tem que fazer. Eu não preciso ficar a cada 10 minutos, Eugênio, Mas se faz isso você daqui. não fizer... Eugênio, daqui a mão, não é vamos cada atravessar a 10 rua minutos. agora ali, Eugênio. Não é uma coisa de Vamos todo não sei o dia. quê. Não. O exame antidoping não acontece todo dia. Então, quando acontece que há o informe de que, olha, tal jogador, seja ele o Gabigol ou qualquer um, não está querendo fazer o que está sendo determinado. Você vai chamar o jogador, você vai lá e faz. Agora, para você fazer isso, você tem que ter também o respeito, a credibilidade e o relacionamento com esse jogador para ele entender o que você está colocando para ele. Não adianta você querer um belo dia bater na mesa e falar, você vai fazer porque eu quero. Não é isso. Você vai fazer porque você é um profissional, está dentro do clube, está sendo pago diariamente, está sendo pago mensalmente dentro do que está estabelecido, tem toda a estrutura para trabalhar aqui dentro, está dentro do clube e você vai fazer como todos os outros são obrigados a fazer, conforme está sendo determinado aqui pela agência antidoping. Ok? Vai lá e faz. Isso aí, não vou fazer. eu imagino então, que aí isso você deve estar até em suspende, contrato, se você bobear. multa, você aplica... Antes mesmo da agência antidoping entrar na justiça desportiva, você internamente já aplica as punições previstas para não cumprimento de um comportamento profissional. É simples. E aí você vai estabelecer respeito, você vai restabelecer hierarquia, que são fundamentais para lidar com um grupo de profissionais que tem as suas vaidades. Agora, se você não tiver alguém em cima que vai colocar isso, e não é imposição, não é chegar lá berrando, gritando, é trabalhar profissionalmente. No momento que a coisa acontece, a coisa sai um pouco do rumo, tem alguém que chega aqui e coloca as coisas no rumo. Para isso existem os dirigentes profissionais ali dentro. Nação Rubro-Negra, surge aí uma notícia que a gente tem que apurar melhor, mas sobre Antony Martial, tá? Tinha esfriado a conversa, mas agora sai aqui a matéria dizendo que Antony Martial passa novamente a veicular no Flamengo. O que você acha disso? É um cara internacional, como eu falei. Tá aqui a matéria logo abaixo aqui, sai explicando que o Flamengo segue de olho nas opções. Aqui, ó. O Flamengo segue de olho nas opções e nomes do mercado e tal. E a Pixbet, a patrocinadora máxima do Flamengo, faz uma publicação enigmática e tal, falando sobre a possibilidade aí da contratação desse camarada, que é o Antony Martial. O que você acha disso? Comenta aí, tá? Tamo junto. Quando apurando melhor, eu trago aqui pra você. Eu trago aqui. Tamo junto. Beijo, seu coração rubro-negro. Eu fui, nação.